a aprendizado? Como podemos aprender com os animes e mangás? Essa pergunta pode ser complicada, pois uma boa obra, assim como outras boas obras, costuma lembrar daquele típico mestre, o mestre dos magos. E lembrem-se, às vezes olhando para trás, vocês podem ver mais claramente o caminho que está adiante. Ora, já vem ele com essas histórias de novo! Que lança uma frase enigmática no ar e vai embora. No nosso caso, estamos em pior situação, porque essas obras ficcionais não são pessoas que podem nos corrigir se necessário, e também não nos dizem que o ensinamento extraído da obra está realmente de acordo com ela mesma. Tomando Berserk como exemplo, podemos ver muitas pessoas confusas com a sua mensagem. Seria a obra do Kentaro Miura anti-religiosa ou apenas inverte a religião para fins estéticos? O problema aqui é, a obra não nos aprova como um mestre. O que está escrito não nos responde como um discurso vivo e animado. E o pior ainda é que Berserk, como obra ficcional, não é um discurso fechado e sistemático. E dele, só com muito esforço, se pode extrair um discurso completo. Pois, como obra, Berserk está colocando ações, situações e caráteres. E debaixo disso tudo estão alguns pensamentos. Mesmo assim, reconhecemos que é possível inteligir, captar, usar a nossa inteligência para entender uma certa inteligência, uma certa razão, uma certa ordem na obra. Disso tudo podemos entender que o ensinamento não vem só de Berserk, em si, e nem de nós, mas de um espaço comum entre as duas coisas. De cara, enxergamos que a inteligência, mesmo que se diga dela em sentidos diferentes, é um desses pontos comuns entre os seres humanos e a obra na medida em que da inteligência se entenda, mesmo que remotamente, uma ordem, ou seja, que reflita a capacidade de ordenarmos a ordem do nosso material mental, de modo que a nossa mente compreenda, abranja a ordem da obra. Outro ponto em comum que podemos enxergar é o fato de que todos os seres humanos têm ou tiveram família, mesmo que família possa ser dito em muitos sentidos. Em Berserk, Guts vem à luz de uma pessoa que recém foi à escuridão ao ser pendurado em uma árvore. Guts é adotado e passa por diversas tensões com seu pai. Depois ele encontra acolhimento no bando do Falcão. Depois, a possibilidade de constituir família com uma mulher se aparece aberta a Guts. Mesmo em situações diferentes, percebemos o mesmo tema, o tema de família. E este tema se conecta a nós, na medida em que, ao menos, tivemos pai e mãe pelo simples motivo de que fomos gerados por duas pessoas, mesmo que elas tenham morrido logo quando nascemos. Assim com o Guts. Como nada é fácil, além disso, precisamos entender o que é que compartilha desse espaço comum para que nossa inteligência consiga captar o que é que há de comum entre nós e Berserk. Ou seja, precisamos entender qual é a identidade de Berserk que a diferencia o suficientemente para que seja uma outra coisa que compartilhe desse espaço em comum conosco. Daí que é preciso entender como que os temas são flexionados na obra. Então, primeiro, temos o que significa tema, direto do dicionário do Mário Ferreira dos Santos. Então vemos aqui que temos uma relação forte de tema com a ideia de colocar, é o que se coloca, o que põe. Teses é a ação de pôr, de colocar. E aí um dos significados significa o que se coloca como objeto de estudo, de reflexão, de desenvolvimento, de discussão. E também pode ser empregado para indicar o guia de processo de desenvolvimento de alguma coisa, seu tema. E aí é aqui que a brincadeira fica legal, pois o que se coloca não se desenvolve sozinho, pois pode-se entender família sem algo junto que desenvolva esse tema, ficando uma imagem de família genérica. Daí é que entram os elementos. E para que vocês entendam melhor, farei um paralelo com uma explicação que o Napoleão Mendes de Almeida dá no Gramática Latina. Afinal, que vem a ser flexão? Flexão é a propriedade que tem certas classes de palavras de sofrer alteração na parte final, isto é, na última sílaba. Nas palavras variáveis, dá-se o nome desinência à parte final flexível. Podemos definir: desinência é a parte final variável de uma palavra através da qual é indicada a relação gramatical entre essa e outras palavras. Dá-se o nome tema ou radical à parte que resta da palavra, tirando-se a desinência. Na palavra estudioso, a desinência é o final, porque pode ser mudado para a estudiosa, para os estudiosos, para as estudiosas. O restante, estúdios, vem a ser o tema ou radical. Em paralelo ao tema no sentido gramatical, podemos entender que o correspondente da desinência nas obras ficcionais sejam os elementos que não são temas, entendendo como elemento o constituinte irredutível de uma totalidade que a integra. Daí podemos entender que esses elementos
podem ser ordenados de tal forma que acabam dando uma nova cor, um novo comentário, uma nova relação, um novo sentido ao tema família. E é dos elementos e como eles foram ordenados em Berserk que enxergamos a identidade da obra, uma outra coisa que compartilha desse espaço comum. Então, por exemplo, se pensarmos nos elementos possíveis que podem flexionar o tema de família em Berserk, podemos pensar nos personagens, nos elementos de um certo período histórico, a forma como a violência é utilizada, a forma como o horror é utilizado, e etc, etc, etc. Veja que todos esses elementos, eles precisam ter uma ordenação em específica para que a obra seja tal como ela é. Se você retira esses elementos, vai só sobrar uma imagem genérica de família. Quer dizer, não há outras coisas que digam sobre o que está sendo colocado, sobre o que está sendo denotado. E esses elementos, que são essas coisas que dizem sobre o que está sendo colocado, eles precisam estar ordenados de uma forma em específica para que trabalhem conjuntamente para gerar determinada mensagem, determinada expressão, determinado sentimento em cima do tema. E é aí que a gente consegue enxergar a identidade de Berserk, na medida em que Berserk se especifica a partir de uma ordenação específica. E algo importante para se entender aqui é que elemento em Berserk, ou seja, elemento em uma obra específica, ele é elemento enquanto elemento específico da obra. Então, por exemplo, Guts é elemento de Berserk, mas ele não é elemento de ficção. Quando se coloca Guts ao lado de ficção, não se entende que ele é um elemento de ficção, porque ele pode ser reduzido até um determinado ponto em que encontremos um elemento de ficção. Que elemento seria esse? Seria o que se entende por personagem ficcional. Mas enfim, acho que já deu para perceber que isso daí vai desembocar em outras questões, outros detalhes. Então vou trazer aqui uma análise rápida para que vocês entendam a utilidade de se entender o tema e o elemento na hora de adquirir algum aprendizado de um mangá ou de um anime. E essa análise rápida não vai ser sobre Berserk nem sobre o tema de família, mas relaxa que nesse vídeo ainda a gente vai voltar nessas duas coisas. O guerreiro que luta pela justiça, o grande Saiyaman. Em Dragon Ball, na saga Buu, Gohan quer ser um guerreiro que luta pela justiça. Conforme os eventos acontecem, o filho de Goku acaba passando por um treinamento com os Kaioshins. Um dos elementos que quero dar destaque é a espada Z. A espada Z é uma espada muito pesada, representando o peso que um guerreiro carrega nas costas. Só que, como Akira sempre busca tratar dessas coisas pesadas com a maior leveza que cabe na obra, a espada se quebra, e um Kaioshin velhote sem noção é libertado de sua prisão. Blá, 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 blá. Nem pense que eu vou te ensinar, tá entendendo, seu xarope? Para que Gohan possa ficar mais forte, ele passa por um ritual que dura horas e horas enquanto atura o deus velho Gaga. Muito bem, aqui vou eu. Você deixará o terrível Mandibu! Enervando-se com as besteiras do Dai Kaioshin e com o terror que Majin Buu causava na Terra, o meio Saiyajin diz não ter tempo e, com raiva, libera todo o seu poder. Dai Kaioshin. Ainda não acabou de ler essa história? Parece que já é hora de acabar com isso, não é? Acha mesmo que já é hora? Acha que está na hora de acabar com isso? Eu não tenho mais tempo! Ai, ai! Quando percebe o poder que ganhou, entende que, naquele momento, é mais valoroso ser paciente do que raivoso e sem controle. Antes, na saga Cell, o Android 16 diz ao Gohan que não é pecado lutar pela justiça. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. E quando Cell encerra a vida do androide, o filho de Goku adquire o Super Saiyajin 2.
Com raiva de Cell, em vez de se controlar e acabar com o inimigo, ele decide humilhar quem matou seu amigo, causando o sacrifício de Goku. Gohan! Acabe com ele! Destrua-o imediatamente! Quer que eu acabe com ele? Ainda é muito cedo, pai. Este verme merece sofrer por tudo que fez. Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. Se cuida, meu filho. Não! Papai! São poucos como Goku que conseguem carregar o peso e o poder da fúria para lutar pela justiça. Antes que a espada Z existisse, o seu peso de alguma forma já existia na obra, e quando a espada Z quebrou e deixou de existir, o peso ainda continuava. Gohan se mostra como aprendiz no caminho para carregar esse peso. É melhor sentar ou vai desperdiçar todo o tempo que ficou comigo. Agora senta aí. Lembre-se que este é um momento crucial. Tá, eu sinto muito. Então é quase como se o ritual falasse que Gohan deveria ser mais paciente para ser mais poderoso. Os elementos são muitos, como o traço da obra, acontecimentos, personagens, etc. Nesse caso, podemos focar na espada Z, no ritual demorado, na urgência com o Majin Buu na Terra e no fato de que os Saiyajins liberam seus poderes quando ficam furiosos. Todos esses elementos foram ordenados de tal forma que denotassem e flexionassem um dos temas de Dragon Ball, o tema do peso, da fúria do guerreiro. Espada por espada, também podemos pensar Berserk a partir dela. A espada que Guts empunha vai crescendo ao longo da obra, até que ela se torna apenas um pedaço de ferro nas mãos do espadachim negro. A espada de Grift é suave e sutil, como se pertencesse a um nobre ou rei. Ambas podem representar o peso que esses personagens carregam de acordo com o objetivo. Uma é perfeita aos nobres por ser suave e sutil, a outra é perfeita aos animais por ser rude e sem forma. Ei, você percebeu que encontrei um ponto em comum com Berserk Dragon Ball? Deve ser porque cabe a todo ser humano o peso, na medida em que se pode entender como o peso de viver, trabalhar, ou melhor e mais importante em Berserk, o peso de lutar pela sua família. A espada do vento. O homem levanta sua espada para proteger pequenas feridas que carrega em seu coração. Feridas de um tempo além das suas memórias. O homem usa sua espada para que ele possa morrer com um sorriso no rosto em um futuro distante, além de seus sonhos. Carregue o peso para que tenha liberdade de ir além da própria imaginação. Ou largue esse fardo e enlouqueça. Suba para as nuvens com toda a leveza e liberdade, mas digo que você se encontrará preso na própria mente. Goku encarou o peso de proteger a Terra, se sacrificou e subiu para o céu com leveza. Grift perdeu a razão, fez o que quis por impulso e se encontrou na escuridão. Sentindo o peso na sua carne, se livrou do próprio corpo e sacrificou a sua família. E então ele subiu para a escuridão do céu. Gohan, com o poder da fúria, se encontrou na liberdade de humilhar Cell, mas o abuso de poder levou seu pai ao sacrifício. Daí então que Gohan passou a carregar um peso ainda maior. A espada feita para cortar. A espada feita para destruir. A espada que cessa os obstáculos. Guts tem o poder nas mãos, mas quanto mais ele corta os demônios, mais pesada sua espada fica com o sangue do que era mal. Bom, como esse vídeo é para ser tecnicamente simples, não posso me aprofundar muito nessas duas noções, tema e elemento. Por isso vou trazer mais uma noção aqui para complementar o assunto, e assim, com 3 noções sob as asas dessa nova noção que eu vou trazer, vamos analisar Berserk. E que noção é essa? É a noção de repetição. Pense o seguinte, quando pensamos no todo da obra, podemos entender o tema de família como uma espiral cônica. Cada seção dessa nossa espiral em si mesma não muda muito além de estar acima ou abaixo, mas cada momento da história tem seus elementos e temas mais predominantes. Já entendemos que os elementos flexionam o tema, mas como podemos identificar o tema? Simples!
procurando pela repetição na obra. É procurando pelas repetições mais óbvias do tema família que consegue se passar para repetições mais escondidas, relacionando esse tema com outros temas e elementos. Então, para dar um exemplo do poder de se buscar pela repetição nas obras, vou analisar do arco do Espadachim Negro até alguma parte do arco da Era de Ouro. Obviamente vou recortar algumas coisas, porque senão esse vídeo ia ter 1 milhão de horas. 黒い剣士だと。そうだ。Arco do Espadachim Negro, o mal e a família. No arco do Espadachim Negro, temos a seguinte conversa. Meu filho também decidiu viver uma vida pela espada, e saiu de casa por causa disso. 5 anos depois, ele foi morto, em um campo de batalha. Apenas outro soldado insignificante. Se ele tivesse ficado e tido uma vida, ele teria uma família e uma casa por conta própria. E Guts fala o seguinte: não importa o que aconteceu, ele morreu fazendo o que ele queria, não? Eu acho que ele tem muita sorte. É claro que um dia sua vida tem que terminar, e é melhor morrer na glória de uma batalha. Aqui temos a família sendo colocada como prioridade em relação ao sonho de viver como um guerreiro. E nessas falas de Guts, ele contrapõe o Senhor, ou seja, ele vai numa direção contrária. Algumas páginas depois, Guts sonha com seu filho. E vemos que um Incubus, de alguma forma, foi quem atormentou ele com esse sonho. É como se o Incubus soubesse que Guts está tentando apagar a lembrança de seu filho. Numa outra parte do arco do Espadachim Negro, vemos o Conde cegado pela sua raiva e trancando sua filha para proteger ela do mundo. Isso porque ele viu sua esposa se envolver em situações heréticas que não são muito legais. O Conde, para se livrar da dor em seu coração, sacrificou a sua mulher e se desprendeu de sua humanidade. Em meio à batalha de Guts e o Conde, Puck sabiamente revela a humanidade escondida no monstro. Você continua sendo um humano fraco. Pode-se dizer que o tema mais predominante de longe no arco Espadachim Negro é o tema do mal. Daí podemos pensar que o Conde, entre sacrificar sua filha e não sacrificar, está no momento de passagem para se tornar completamente mal como o Barão. Eu gostaria de ver humanos correndo para o centro das chamas. Eu gostaria de ouvir o som dos ossos sendo quebrados pelas patas dos cavalos. Não preciso ter uma razão. Essas coisas não são do meu interesse. Barão esse, que é o primeiro vilão de Berserk, ele não tem desculpas e nem razões para fazer o que faz. O Conde sacrificou sua mulher por causa da situação herética e desumana em que ela se encontrava. Daí ele, querendo proteger sua família, vetou sua filha do mundo lá fora. Se ele sacrificasse ela também, que nada fez, só para conseguir derrotar Guts, sacrificaria ainda mais qualquer razão que tem e se tornaria um monstro por completo. Ou ao menos é o que podemos pensar. Então, podemos entender brevemente que o tema de família no arco do Espadachim Negro é flexionado principalmente pelo mal. Pois vemos o Guts, que reforça a atitude do jovem que morreu na guerra, e o Conde, que sofre por ter se deslocado para longe do que ele ama, estarem se movendo em certo sentido para o mal. E conseguimos enxergar isso também quando colocamos eles do lado do tema de família, ou seja, eles vão para o mal enquanto vão para longe de suas famílias.
ダメか。Arco da Era de Ouro, Parte 1. O Cachorro Louco e o Grande Falcão. Já no Arco da Era de Ouro, quando Guts está melhor entranhado no bando do Falcão, um dos temas maiores é o de status político, que apareceu apenas como simples elemento no arco do Espadachim Negro. Vejamos rapidamente como ele está relacionado com o tema de família. Logo no primeiro capítulo, Griffith recebe um título, recebe status, ascende socialmente. Com essa nomeação, Corcus nos dá a visão de que o bando, ou seja, a família do Falcão, possa viver melhor como um exército regular. Podemos ressaltar o fato de que esse bando está, por um lado, melhor protegido sob esse título, porque agora merecem respeito pela força nominal do nome, do título de Griffith. Antes, no capítulo 1 negativo, quando a integração de Guts à família estava num estágio menor, Griffith mostra o seu amuleto para o futuro espadachim negro. Portanto, mostra para onde ele quer ir e o que quer ser. O Berrelite, também chamado de o Ovo do Rei. A pessoa que o possuir está destinada a obter o mundo em troca de sua própria carne e sangue. Eu terei o meu reino. E, antes disso tudo, no capítulo 5 e 6 negativos, vemos Guts rejeitar a ideia de ter algum status e dar ênfase no dinheiro e nas batalhas. Eu sou um mercenário. Eu não sou como você que está procurando por status. Apenas não esqueça do pagamento. O contrato vence hoje, não é? Se eu ficar aqui, não terei a chance de entrar em uma outra batalha. Ainda no capítulo 6 negativo, vemos o momento em que Guts está separado da família de sua infância. Ele não sabe para onde ir e acredita que seria melhor morrer. Malcateia aparece para encerrar sua vida e ele se entrega. Mas, por instinto, como se o seu coração pulsasse desejoso de vida, Guts se defende sem motivo aparente. Sem objetivo, podemos dizer que o pequeno espadachim não tem bem uma razão consciente para sobreviver. Portanto, sobrevive com o que aparece de imediato em seu peito, que é a vontade de viver. Por isso que ele dá ênfase nas batalhas, pois assim ele se põe no processo da luta pela sobrevivência, para que esse sentimento se reproduza em seu horizonte. Por isso, podemos dizer que, num primeiro momento, nosso protagonista é um estranho ao bando do Falcão. Para que perceba melhor isso, vamos nos lembrar do que falamos no começo do vídeo. A espada do espadachim é grande, rude e nada sutil, e quanto mais o tempo passa, mais a espada em suas mãos se torna maior. Até que quando ele se torna espadachim negro, sua espada fica tão grande que não passa de um pedaço de ferro, sem forma aparente. Já a espada de Griffith é curva, suave, sutil e nobre, uma forma mais aparente. De fato, uma espada digna de um nobre, com status muito elevado. No segundo confronto, o espadachim, como um animal, tenta levar a melhor, mordendo a espada do Falcão Branco, sem nenhuma técnica. Porém, o nobre Griffith sai por cima. Ele está acima do animalesco e do rude. Por isso que sua técnica sofisticada e de caso pensado vence quem usa uma medida desesperada e desprovida de pensamento. Bom, é claro que o final do combate já deixa claro o suficiente, mas o momento em que o Falcão fica acima da espada do espadachim resume essa luta. Griffith está acima do rude e brutal Guts. O céu se abre para prover uma aura de luz a Griffith, enquanto fica fechado para o oponente do Falcão. O espadachim, antes com o olhar de um cachorro louco, parece mudar o seu olhar. Mais à frente, depois de anos, Griffith parece ter dominado o cachorro louco com facilidade, como se fosse capaz até mesmo de organizar o comportamento caótico de seu mascote em uma batalha. Guts, sozinho, se expõe contra um batalhão. E Casca não gosta nada disso. Não banque o inocente. Seu trabalho era acompanhar o meu esquadrão e proteger os lados do exército dos Falcões contra o inimigo. É isso que você deveria ter feito. As ordens. Você acha que pode deixar seus aliados para trás e atacar o inimigo sozinho pela frente? Você acha que é algum tipo de herói? Eu acho que você teve sorte e se saiu bem. Mas suas ações egoístas colocam os Falcões em perigo. Mas o que é caótico a Casca não parece ser para o Falcão. Tanto que ele diz o seguinte, quando Guts vai pedir desculpas a ele. Aquela era uma característica sua, também fazia parte do meu plano. Griffith é o chefe do bando, portanto força organizadora. Na guerra, um exército sem organização não passa de uma massa que se move para todos os lados, aparentemente amorfa. Guts, que se move como um vento na tempestade, ganha forma sob as asas do Falcão. Em termos de família, alguns irmãos de batalha não compreendem porque o espadachim pode agir como uma fera e receber atenção especial
enquanto todos os outros irmãos demonstram mais obediência do que um cachorro louco que ataca quem o seu dono quer, mas que ataca do jeito que quiser. Um dos motivos desse privilégio de Guts é que, por ânsia de dominação, o Falcão vê no cachorro louco uma força grandiosa a ser dominada. A fera de infinitas cabeças que, abaixando suas infinitas cabeças, demonstra respeito infinito ao seu dono. E perceberam intuitivamente que aquele que eles desejam se manifestou. Bem, o que quero dizer é que, se o caminho de um outro que for muito diferente do seu reforçar e se submeter aos seus ideais pela própria natureza do caminho que o outro persegue, então todas as particularidades daquele caminho estão dominadas por você, mesmo que elas aparentem dizer o contrário. E com isso podemos entender a obsessão do Falcão. Só isso. Você agora é meu. Enfim, acho que já deu para perceber que a relação de Guts e Grift marca uma tensão na família do Falcão. Então, só quero dizer mais uma coisa sobre esse arco e depois vamos para a conclusão. O tema do status político se relaciona com um tema ainda maior, que é o tema do sonho, pois o status político pode ser um título artificial, que não bate com a realidade, uma mera invencionice humana. Já o sonho pode se entender como uma realidade remota, uma mera possibilidade e muitas vezes não deve se concretizar. Ou que concretizada não se mostra exatamente igual ao sonho. Pode-se dizer que um rei, colocando para si o título de dono de todo o país, não faz nada mais do que sonhar como se fosse, o que por força nominal deveria ser por direito. É claro, pessoal, existe uma complicação dessa interpretação que só posso resolver num outro vídeo, que é quando Grift parece ter sido tomado pelo furor do combate contra Guts, que é quando seu olhar muda antes de dominar o espadachim e logo depois de ter sido brevemente dominado na luta. Daí se pode pensar no instinto ou num olhar animalesco que aproximou o Falcão do cachorro louco. Bom, esperem por esse vídeo. Talvez seja um segundo, talvez seja um terceiro, quem sabe. Enfim, podemos entender que o tema de família, nesse recorte específico do arco da Era de Ouro, é fortemente flexionado por muitas coisas, mas que nesse recorte é possível entender que alguns dos temas principais é o tema do sonho e o de status político, pois Guts, depois de muito tempo sem o calor humano, é integrado no bando do Falcão, e é destacado em certo sentido como força contrária ao sonho e ao status. Daí, a harmonia do bando foi perturbada, tal qual uma família que passou a conviver com um irmão distante e muito diferente. あいつらの屍の上に立つことでしか実現できない、所詮血塗られた夢だ。そのことで後悔や後ろめたさはない。だが何千何百の命をかけながら自分だけ汚れずにいられるほど、それほど俺の夢はたやすく手に入るものではないんだ。 Arco da Era de Ouro, parte 2. A mulher e o título real. Devido à morte do Duque Julius, a rainha de Midland decide se vingar de Grift, que de fato mandou matar Julius. Ela traía a majestade com ele, pois o título de rei pesava sobre as costas de seu homem, o impedindo de ser um homem de família como os outros. Ou, ela especula, talvez tenha sido outra coisa. Talvez tenha sido a perda de sua antiga esposa. Assim como rei, em todos esses anos, eu também tenho cumprido minha função como rainha pública. O que todos queriam, quando eu casei com o rei, não era que eu vivesse para o rei. Eles queriam uma rainha para Midland. E era isso que meu marido também queria. Daí que, buscando Julius, ela buscava calor. Ela buscava fugir do frio do castelo, do frio do título, do frio das relações artificiais. E é claro que, ao perdê-lo, ela percebeu que perdeu muito mais do que uma aventura. Ela perdeu os momentos de uma mulher com um homem. E é por isso que, como mulher, ela diz: eu não perdoarei Grift. Eu me vingarei, não como rainha de Midland, mas como uma mulher. Creio que a fala, as paredes de pedra e os pisos de mármore eram frios demais,
já evidencia facilmente a tensão entre o status e família. Então puxo a atenção de vocês para um outro ponto. Quando a rainha, ou melhor, a mulher, diz que não vai perdoar Griffith, o Miura deu foco na estátua de um demônio. Sinceramente, estou à parte de que demônio é esse, e se ele de fato foi esculpido por alguém que o mangaka está referenciando, pois sou uma pessoa de pouca cultura. Mas estou persuadido de que o formato de seus lábios, que remete a um coração, não remete à toa. A mulher está dominada por sua paixão, e em sua mente, ela vocifera palavras de ódio e de vingança. Daí o buraco que o Griffith, aquele em ascensão, fez em seu coração, revelou a boca de um demônio que estava acalmado pelo amor. Nessa cena, temos um detalhe muito pequeno, mas incrível. O nome Griffith dá um toque especial, pois em minhas pesquisas descobri que o nome Griffith tem fortes relações com o título de Lorde, de Rei. Então a mulher, em certo sentido, não só vai se vingar de um homem, mas do frio título que a afasta de ter uma família. Título esse que pode representar também as tramóias políticas, as sujeiras do mundo dos nobres, da elite, dos aristocratas. Essas tramóias que acontecem por causa do jogo de poder, elas só acontecem por causa dessa realidade nominal, de conquistar um título, um cargo, um nome. E foi isso que matou Julius, pois Julius, sendo adversário político de Griffith, morreu para que o Falcão pudesse voar mais alto. Esse pequeno arco de vingança da rainha, ele vem logo depois que a Batalha de Doldrey termina e Griffith se consagra como um herói de Midland. Digo que mulher, em oposição ao título, serve como preciosa chave para entender uma parte da Batalha de Doldrey, mais especificamente do conflito da Casca com Adon. Então, podemos lembrar quando Adon põe o campo de batalha como lugar sagrado dos homens, e que Casca, uma mulher, entendendo ela puramente como sexo frágil, não deveria estar ali, negando qualquer possibilidade da mulher corretamente ascender como guerreira. Poderíamos, e corretamente dentro dos limites, entender essa situação como uma imposição artificial dos papéis de gêneros, mas é coisa mais complicada que isso. Veja, Adon está dominando Casca na batalha. Então, bom, será que ele está certo? Tem uma coisa estranha aí, vamos analisar mais. Adon é puramente a parte bocó do status social. Se é homem, então é mais poderoso que uma mulher. Aparenta ter vindo de uma família de guerreiros. Na hora de golpear, diz que vai usar uma técnica centenária, passada de geração em geração. Mas Guts, aquele que não liga para status, acaba com ele como se estivesse lutando contra um pobre coitado. Para o azar dos nossos heróis, descobrimos que Casca estava passando mal. Espadachim tenta salvá-la, mas os dois caem do penhasco pelo sujo golpe de Adon, mostrando que honra na boca dele não passa de conversa. Eles sobrevivem, mas Casca está doente e febril. Guts se refugia com ela numa caverna. Suas roupas estão molhadas porque eles caíram num rio. Está frio e acender uma fogueira daria sinal ao inimigo. Sendo ainda pior para Casca, nesse frio, pois ela está febril, Espadachim precisa passar a noite esquentando ela com o próprio calor, já que não tem fogueira e, bom, as roupas estão encharcadas. E é assim que ele descobre que a guerreira está no período menstrual. Guts, se deparando com a realidade da mulher, desabafa consigo mesmo. É difícil ser mulher. Aqui o leitor poderia ficar em choque. Será que Adon, apesar de um pobre coitado, poderia estar certo? Pois, de fato, Casca perdeu para o Adon devido à sua natureza, e acabou tendo o papel de princesa, pois ela teve que ser resgatada pelo cavaleiro Guts. De antemão, para que não fique com o coração aflito, te digo que não é bem assim. Então vamos analisar mais. O homem esquenta a mulher, assim como nos primeiros capítulos da Era de Ouro, em que a mulher esquentou o homem. No primeiro encontro do Falcão com o Cachorro Louco, Griffith feriu Guts. Querendo que ficasse bem, o chefe do bando mandou Casca, a mulher, esquentar o corpo do homem. A mulher não tinha gostado nada do que fez, pois, querendo ser uma mercenária, tinha desistido de ser mulher. Judô disse, em verdade, ela é melhor que muito espadachim homem daqui. Parece que ela ficou com Guts por 2 dias e 2 noites, e que Griffith teria dito que o dever da mulher é esquentar o homem. Mas como pode ser possível? Será que o lugar da mulher não é no campo de batalha? Bom, vamos analisar mais.
Casca acorda coberta de folhas e sem roupa, e logo agride o homem, por ter sido despida por ele. O espadachim reforça a ideia de que as mulheres não foram feitas para serem guerreiras, e a mulher responde que não nasceu mulher porque quis. Espera! Acho que estamos quase resolvendo o problema. Adon, o grande pobre coitado, querendo ser grande e não querendo ser o grande pobre coitado, age como se fosse grande, enquanto, em verdade, age sendo um grande pobre coitado. E é aqui que é bom vocês prestarem atenção. Casca, agindo como se não fosse mulher, acaba agindo sendo mulher, se aproximando do grande pobre coitado Adon. Pois, ignorando seu período menstrual, agiu como se aquela realidade não fosse nada frente ao título de mercenária, de grande respeito dentro do bando do Falcão, como se o simples nome fosse salvá-la dessa realidade. Enquanto Adon dava grande realidade aos seus títulos, ao nome de sua linhagem, ao nome de sua técnica, Casca dava grande realidade à sua posição no bando do Falcão. E aí é que está o problema, pois ela, buscando a cura, toma do mesmo veneno que Adon toma. Uma garota. A Casca deixou seu lado feminino para se tornar mercenário. Já estou cansado dessas mulheres tentando ser cavaleiras. A técnica de luta dos Smokovich que passa de geração. Então essa era sua técnica? Espere os barões acabarem de falar com Grift. Só estou visitando um amigo ferido. O que posto tem a ver com isso? O campo de batalha é um lugar sagrado para os homens. Mas que droga, tá vendo? É por isso que mulheres não podem ser guerreiras. Eu não nasci mulher porque quis. Mulher! 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 Contradição. Princípio da explosão. Acho que eu exagerei um pouquinho. Deixa esse negócio de contradição e princípio da explosão para outro vídeo e vamos voltar pro vídeo. Mas, será que Adon estava certo? Será que Casca tem que aceitar a sua realidade e deixar de ser guerreira? Vamos continuar analisando. Quando os dois se acalmaram, o homem pergunta o motivo pelo qual a mulher decidiu se juntar ao bando, mesmo sendo difícil para uma mulher. A mulher responde que entrou na guerra por causa de outro homem, por causa de Grift, e daí começa a contar uma história. Na minha vila natal, uma vila pequena e pobre. A terra é árida e não dá para plantar nada. A vila é próxima da fronteira, então nós éramos atacados muitas vezes. Não podíamos fazer nada, além de ver nossas casas e fazendas queimarem. Todas as vilas eram assim. Nós nos acostumamos a sermos humilhados. Eu pensava que aquele tipo de vida era normal. Um dia, um aristocrata me quis como serva, e meu pai consentiu, deixou que me levasse. Eles apenas deram uma filha que não era boa no trabalho. É uma coisa normal. Não existem aristocratas bondosos, e no meio do caminho ele partiu para o assalto ao corpo da pequena mulher. Não foi algo incomum. Não existe aristocrata caridoso o suficiente para ajudar uma pobre camponesa. Esta era uma situação irreversível e normal. E eu bloqueei a realidade com essas palavras. Mas um grande cavaleiro reluzente salva a pequena mulher. Seria um cavaleiro, um anjo ou Deus? Aturdida por muitas coisas, talvez não tivesse como saber. O homem, que parecia um grande nobre, um grande lorde, um grande rei, um grande general, um grande anjo e mais um monte dessas coisas, não deixou o nobre agir como um deus. E é claro que a ajuda não veio de graça. Criatura presa no abismo, tome a espada que joguei do céu e acabe com o inimigo. É o que ele poderia ter dito. A pequena mulher pegou a espada de Deus e assim ela matou o seu primeiro homem. Aí foi então que a pequena mulher decidiu entrar na guerra por um grande homem. Em vez de dividir refeições,
perto de uma fogueira com sua pobre família, a pequena mulher encarou o rio de sangue dos campos de batalha. Quero estar ao lado dele. Quero ajudá-lo a tornar o sonho dele realidade. Com isso, e com vários outros reforços claros ao longo da obra, se torna óbvio que Casca entrou no bando porque queria ser mulher de um homem. Logo em seguida, ela expressa seu ódio pelo Guts, como se ele fizesse o Falcão esquecer de sua obsessão, como se ele fizesse o Falcão pensar que ser rei é algo menos importante do que o irmão, coisa que Casca nunca chegou nem perto de ser. Porque tinha que ser você. Pouco tempo passa e eles precisam ir, pois os inimigos se aproximam. Casca está cansado e sem energia, e Guts volta a dizer que as mulheres não foram feitas para a guerra. Ela diz que ele não entende, e ele até entrega esse ponto. Mas, na guerra, não importa se você é homem ou mulher, a morte chega para todos aqueles que não fazem o necessário, não importando o motivo. O que eu entendo é, não podemos ficar descansando simplesmente porque você está menstruada. O inimigo não se importa se você é uma mulher ou homem, eles vão te matar de qualquer jeito. Casca, ignorando a sua natureza, colocou os dois nessa situação. Então já não pode existir mais essa conversa de que você não entende, ou isso e aquilo. Quando eles são encurralados, o homem acabou precisando se esforçar para defender a mulher fragilizada. Será que tudo isso é por causa de mim? É aquela ferida de quando ele tentou salvar a garota! Eu vou te criar uma chance. Ei, para de sonhar acordada, vai embora! E por hesitação da mulher, o homem se fere. Escuta, uma pessoa doente só vai me atrapalhar aqui. E eu não sou do tipo que gosta de fugir. Eu ainda tenho negócios para resolver com esse cara. É como você disse. Eu simplesmente gosto de usar minha espada. Você quer que esse lugar imundo seja o seu túmulo? Onde está a sua esperança agora? Uma espada foi feita para ser usada. Volte! Volte para o dono da espada. Volte para Grift. Depois de um tempo, em uma outra batalha, Casca recuperada e com um conhecimento maior de si mesma, humilha Adon. Adon, num simulacro medíocre do desenvolvimento que nossa heroína teve, abandona suas honrarias, implora por perdão e reconhece que o que importa é sobreviver. Como se refletisse quando Guts falou que não dava para esperar a mulher ser mulher para sobreviver. Mas Adon, o grande coitado, executa artes traiçoeiras, envenena a Casca com uma flecha. O veneno deixa a guerreira tonta, como se simulasse a primeira batalha entre ela e Adon. É claro que Casca vence Adon por ter começado a luta normal e dado um jeito no coitado antes que o veneno agisse por completo. Mas essa explicação não é o suficiente. Casca teve um choque de realidade e por isso ganhou mais força. Ela já não é mais a mesma. Ela já não é mais tão semelhante ao Adon como antes. Por ter aceitado sua realidade como mulher, é que ela se torna mais forte que Adon, o coitado que finge não ser um através de seu status social. A mulher já se tornou mais decidida. A mulher está imune do veneno de Adon. Ela já não mais apaga a realidade como antes. E mesmo sob a pressão do veneno, consegue se decidir como golpear e decidir como a luta vai acabar.
Quando todos encerram sua parte na batalha, a mulher comenta que o homem Griffith, em seu momento de glória, está distante. Já o homem Guts, com seus olhos, observa a situação, como se tivesse os olhos da clareza. Vimos anteriormente que quem despertou a mulher para a realidade foi o cachorro da razão e do real. E depois de passar seus olhos sobre a situação, ele desperta a mulher novamente. Supera a imagem distante e gloriosa de Griffith e leva a mulher ao seu homem. Tudo isso que acontece à mulher é por amor a um homem. E a mulher ganha espaço como guerreira quando há um motivo correto para ser guerreira. Seja o amor pelo seu homem, ou pelos seus filhos, ou por qualquer outro motivo que seja do bem, que é possível encontrar a mulher lutando nos piores infernos. Olha, não sei de muitas coisas, mas de uma coisa eu acabei de ficar sabendo. Se Casca não fosse mulher, não existiriam tantos motivos para estar nessa guerra. Mas na vida dos nossos heróis, nada é fácil. Assim como o Conde, Griffith sacrificará a sua família. Eclipse. Eclipse a realidade. Esse mundo é mau. Mude esse mundo. O seu corpo desgastado representa o destino dessa terra. Torne-se o seu sonho. Torne-se a sua ideia. Torne-se o falcão. Esmague a terra com o céu. Tudo o que está embaixo deve servir o que está em cima com a sua própria carne e sangue. E a roda da interpretação continua. Mas antes de acabar, tenho que dizer algumas coisas. E antes de dizer essas coisas, peço para que você deixe um like e se inscreva no canal. Além disso, se você puder, me doe qualquer quantia no Pix que está na tela. Acho que deu para perceber que esse vídeo deu muito trabalho, então qualquer quantia será de grande ajuda. Nesse pequeno recorte da segunda parte do Arco da Era de Ouro, também vimos que o tema de família é flexionado por muitas coisas, mas creio que as coisas mais relevantes a serem consideradas são o status e a contradição. Acho que sobre o status já está evidente o suficiente, então vamos para o da contradição. Uma coisa que não falei é que a rainha diz que a princesa não deveria nem mesmo falar com Griffith, como se o status real a impedisse de se relacionar com pessoas fora da nobreza. Daí fica claro que no futuro ela se contradiz, pois reclama que está sendo impedida de ter uma relação verdadeira com um homem por causa dessa realidade nominal, dos status, etc, etc, etc. Já Casca, num certo sentido, performa a contradição, querendo ser mulher de um homem e se afastando da sua realidade como mulher. Daí que status e contradição flexionam um tema de família. Olha, disso tudo eu poderia resumir o meu aprendizado no seguinte. Me parece que a maioria dos personagens mais relevantes desse percurso meteram as mãos pelos pés. Quer dizer, eles colocaram o que é indevido no lugar do que é devido. E isso parece causar, se não um tropicão, então uma explosão dentro de suas famílias. Pois família me parece ser algo que une. Mas se entre os familiares há falas e movimentos diferentes que vão em direções contrárias, então o que pode restar é a desunião. E desunidos não estão em encontro. Legal, agora vamos para a consideração sobre o tema e o elemento e a repetição. Bem, se lembram de quando o velho diz que o filho dele poderia ter constituído família em vez de ir para a guerra? Pois é, Griffith também poderia ter constituído uma família de homem e mulher com Casca, mas, querendo ser rei, deixou essa realidade de lado. Casca, querendo ser guerreira, acabou deixando seu lado feminino de lado, e acabou contradizendo a sua vontade para com Griffith. E o filho do velho, querendo ser guerreiro, acabou deixando a possibilidade de constituir família de lado. Eu poderia continuar essa brincadeira aqui, mas o que eu quero dizer é, buscando pelo assunto repetido, passamos a enxergar uma unidade entre as ações e situações aparentemente separadas. E isso nos permite maior entendimento sobre o que acontece em Berserk e qual é a possível moral da história. Esse movimento que ocorreu com Casca, dela se confundir com Adon ao mesmo tempo que parece ser força contrária a ele,
acontece o tempo todo em Berserk. E buscando pela unidade da história, se percebe isso com facilidade. Aí está a força de buscar pelo que é repetido, pois buscando pelo que é repetido, tendo a ideia de tema-elemento, que é possível enxergar melhor os nexos da história. Obrigado por assistir. Eu acho que, bom, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas... Bom, na data desse vídeo, esse é o primeiro vídeo, mas se o tempo passar e eu lançar mais, fica esses vídeos aí de recomendação.